Olha só, nos últimos 5 anos, mais de 50% do mel brasileiro foi destinado aos Estados Unidos. Vamos entender agora se o pacote de medidas anunciado pelo governo federal atende à necessidade do setor, com o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, Renato Azevedo, que está com a gente. Renato, bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar por aqui hoje. Então, a gente quando anunciou o tarifaço, acompanhou de perto a questão de vocês. Aí tinha uma notícia falando assim, os MEs embarcados vão ser recepcionados, e depois a gente vê como é que fica a coisa no futuro. É isso mesmo, é? Foi assim o começo? É isso, na verdade. Exatamente. O que aconteceu no começo foi o seguinte, alguns exportadores tinham suas cargas que estavam nos portos, né, e conseguiram conversar com os importadores nos Estados Unidos para liberar esses embarques, né? E essa liberação foi feita principalmente porque esse produto ia chegar antes do dia 1º de agosto, que era aquela data inicial para começar o tarifaço. Né? Então essa foi a razão. Muitos dos importadores em seguida anteciparam compras, né? Eles anteciparam para conseguir garantir que eles iam ter esse recebimento antes do começo da efetivação das taxas, né? E agora para agosto, agora a gente já começa a sentir um pouco o efeito dessas tarefas, porque agora a suspensão de embarque está definitiva. Ninguém mais está querendo embarcar mercadoria e começou-se um processo de renegociação, tentando reduzir os preços para diminuir o efeito do tarifaço lá nos Estados Unidos. Então, hoje a gente está nessa situação. Que a gente está querendo saber se na decisão anunciada ontem, que a gente está tentando entender quando que começa, como vai ser, por exemplo, o governo anuncia, mas e aí, o dinheiro já está disponível? O governo vai comprar mel de vocês? O que vocês já sabem? Pois essa informação ainda não está clara para a gente. O que a gente acompanhou ontem daquilo que foi anunciado é o seguinte, é uma linha de crédito, isso vai muito em linha com aquilo que a gente tinha pedido na semana passada, quando nós tivemos uma reunião com o governo, nós trouxemos essa demanda. Porque qual que é o problema, né? A dinâmica do mercado de exportação para o mel o exportador ele sai, ele vai para os Estados Unidos, ele faz os seus contratos de fornecimento lá para os próximos 3, 4 meses, ele volta para o Brasil, e uma vez que ele está com aquele contrato assinado, ele já tem um preço de compra definido. Então ele sai para se estocar, né, para ele garantir que não vai ter nenhuma surpresa no custo, se o preço vai subir e tudo mais, uma vez que o preço de venda dele está definido. Então, quando a gente faz esse movimento, que foi o que aconteceu, de simplesmente parar as exportações, o que nós temos de situação prática? A situação prática que a gente tem o exportador está estocado, né, ele tem compromisso para pagar junto com o seu apicultor, só que a sua receita, que é aquela receita que ele estava esperando receber da exportação, ela para. Então, você tem um descompasso financeiro. Então, quando a gente observou essa situação, nós trouxemos essa demanda para o governo. Então, o pacote de ontem anunciado, ele é bem-vindo. Tá? Agora, a questão que a gente discute é temporal. Né? Será que isso vai chegar nas empresas e no apicultor a tempo de não trazer nenhum prejuízo? Porque a gente costuma dizer o seguinte, olha, todos nós aqui, a gente precisa almoçar todos os dias. Então, não adianta a gente falar que, olha, você vai ficar uma semana sem almoçar e depois você pode almoçar 2 almoços por dia. Não funciona desse jeito. Então, a questão temporal hoje é a nossa principal preocupação em relação à situação toda que a gente está enfrentando. E vocês têm dados aí para a gente relembrar aqui? Quais os principais estados produtores no Brasil? Quanto que a gente exportava para os Estados Unidos? Temos sim. Os principais estados produtores do Brasil hoje é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Piauí. Só que no caso do mel específico, a gente não gosta de analisar muito os estados que são só os exportadores. A gente tem que ficar muito em cima, efetivamente, dos produtores. Porque os exportadores estão no Brasil inteiro e eles buscam mel dessas regiões aí. Principais produtoras, obviamente. Então, quando a gente fala de tarifaço e de queda de demanda de mel, fatalmente quem vai mais sentir são os produtores. Até o ano passado, a gente tinha exportado algo em torno de 80 milhões de dólares para os Estados Unidos. A gente tinha aí uma previsão até o final desse ano de fazer uma importação grande aí na faixa dos seus 70 milhões ainda, porque a gente estava crescendo. Pra você ter ideia, no primeiro semestre a gente cresceu em faturamento algo em torno de 38%. Então foi um volume muito grande de exportação. Os prejuízos que a gente está calculando, se a gente não tiver nenhum tipo de mudança do tarifaço,
e óbvio, sem considerar algum eventual auxílio do governo, no sentido de comprar mercadoria, de colocar mercadoria nas escolas, colocar mel nas escolas, né? É algo em torno de 40 a 50 milhões de dólares, perdão. Então, é um volume muito grande, é um prejuízo muito alto. Então, nós precisamos tentar traçar estratégias de curto prazo, que é uma linha de financiamento, que a gente possa tentar trabalhar para socorrer, principalmente as empresas e os apicultores. Uma linha de trabalho de médio prazo, onde a gente vai definir novos mercados para isso, fazer compra de mel para colocar nas escolas, o programa de compra de alimentos no Brasil, para a gente conseguir tentar desenvolver esse novo mercado. E, por fim, fazer uma campanha, tanto nacional quanto internacional, para que a gente consiga trazer para o conhecimento, inicialmente do público brasileiro, a qualidade do mel brasileiro e aquilo que a gente tem de bom, né? Hoje o Brasil ele consome muito pouco mel, para você ter ideia, a gente tem um consumo per capita de 150 gramas por ano. A gente precisa aumentar esse consumo. Estados Unidos, Alemanha, Europa no geral, tem um consumo acima de 400 gramas. Então tem potencial para a gente absorver esse mel, só que é um trabalho de médio e longo prazo. Então a gente precisa trabalhar nessas três frentes, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quem é que trabalha nessa cadeia? A gente também fica sensibilizado, porque são setores da economia que empregam pequenos, né? Aquele senhor que tem um apiáriozinho lá na roça, na chácara. Quantas pessoas trabalham na produção de mel no Brasil? Pois é, essa é uma questão extremamente delicada. Hoje, os dados da Confederação Brasileira de Apicultura falam em torno de 500 mil apicultores no Brasil. A gente sabe que esse número aí, ele engloba todo mundo que tem algum tipo de atividade, né? A nossa sensação, né, baseado naquilo que os nossos exportadores conversam e negociam com os apicultores, é algo em torno de 300 mil apicultores que se dedicam efetivamente como renda primária para a apicultura. Tá? Então, assim, quando a gente fala de 300 mil apicultores, a gente está falando de 300 mil famílias, não é simplesmente uma única pessoa. Porque a apicultura no Brasil ela é tradicionalmente feita pela agricultura familiar, pelo pequeno agricultor, que tem lá algumas caixas e é ele, a esposa, o marido, enfim, né, os filhos, sobrinho. Então, assim, é muito complicado. E isso é uma situação que particular do nosso setor, que dificulta um pouco essas medidas que o governo trouxe. Uma das coisas que se trouxe é o seguinte: olha, mas não vai fazer demissão dentro do setor. A gente não imagina fazer demissão, até porque os apicultores eles não são funcionários, né? Então isso complica um pouquinho. A contrapartida é válida, é claro, o governo está no seu papel de exigir isso, mas ela não se aplica totalmente a gente e acaba deixando esse pessoal um pouco mais vulnerável, porque à medida que você não tem negócio, simplesmente para a renda para ele. Renato, e tem alguma forma de absorver esse produto internamente e a abertura também de outros mercados futuramente? Pois é, futuramente eu acho que sim. No curto prazo, o que a gente tem de mercado interno e de mercado externo? Mercado interno é muito complicado a gente absorver isso rápido, né? Lembrando que se a gente olha para os últimos 5 anos, 51% foi para os Estados Unidos e 30% ficou no Brasil. Os outros 19% foram para outros países. Então, para a gente absorver essa produção, a gente teria que sair de um consumo de 30% para um consumo de 80%, que é os 30% mais os 50%. Então, é muito difícil, a gente está praticamente triplicando. Eu falo o seguinte: olha, o brasileiro, em vez de colocar uma colher de mel na boca, tem que colocar quase 3. Né? Então, no curto prazo, é praticamente impossível a gente fazer isso. Agora, existe uma demanda inexistente hoje de mel que precisa ser trabalhada no médio prazo. O que é que a gente precisa fazer? A conscientização do uso do mel, isso principalmente, mostrar para as pessoas. Hoje o mel no Brasil ele é consumido principalmente como um medicamento. Quando a gente está com dor na garganta, nessa época de tempo seco, a gente coloca na garganta para melhorar. Enquanto em outros países é um alimento, está no café da manhã para todo mundo. Tá? E a gente tem um mercado que é um mercado de ingrediente para o mel. Né? Nos Estados Unidos, o consumo de mel nos Estados Unidos ele é dividido de 2 formas. A gente tem aquele famoso mel de mesa, que é o que a gente compra no mercado, e a gente tem o mel como ingrediente, que está na barrinha de cereal, no iogurte, né? Tá como ingrediente em outros produtos. Aqui no Brasil, esse segundo mercado ele é praticamente inexistente, porque a gente tem uma legislação que permite com que as pessoas, as empresas, né, coloquem no rótulo do seu produto, né, sabor mel, e use a palavra mel, e quando você dá uma lida nos ingredientes lá, não tem absolutamente nada de mel. Então, se a gente conseguir mudar essa legislação para algo que seja coerente, ou seja, você quer colocar que você tem mel no rótulo, tem que ter mel como ingrediente. A gente abre esse novo mercado, né, para um produto que agora nós vamos ter bastante oferta no Brasil, e a gente pode absorver esse consumo. Então, a gente precisa fazer algumas mudanças para induzir o aumento da demanda do mel de forma natural, tá? Não é nada forçado, a gente não quer que as pessoas comprem obrigatoriamente mel.
são coisas que são coerentes. Vamos colocar no rótulo aquilo que tem na lista de ingredientes. Essa é a nossa demanda. E no mercado externo, só para completar, existem algumas dificuldades do ponto de vista técnico. Primeiro, a gente tem lá 19% do consumo do mel brasileiro nos últimos 5 anos que foram para fora, a gente teria que absorver um volume muito maior. E você tem uma questão técnica, né, que é a seguinte: o mel que vai para os Estados Unidos, tradicionalmente, é o mel orgânico. E o mel orgânico nos Estados Unidos não é necessariamente orgânico de acordo com as regras da União Europeia. As regras da União Europeia elas foram revistas há coisa de uns 3 anos atrás, principalmente para proteger o mercado europeu. Então a gente não consegue fazer essa classificação de imediato. Quando a gente perde essa classificação orgânica na União Europeia, a gente perde algo em torno de 30% do valor do produto. Então não é uma saída, ainda que a gente consiga resolver o problema comercial, a gente tem essa questão técnica, e mesmo que a gente leve para lá, a gente vai perder muito valor de mercado. Então nós precisamos trabalhar um pouco em cada uma das nossas soluções. Trazer um pouco para o mercado interno e trazer um pouco para novos mercados lá fora, porque os desafios são grandes para qualquer uma delas. Renato, a gente acompanha por aqui com muita atenção os desdobramentos desse pacote para saber quando que chega, como chega para setores importantes, como o setor de mel, os Com nossos certeza. apiários. E obrigado por estar aqui com a gente explicando tudo isso, tá? Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade aí e fico à disposição. Obrigada, Renato.